Hoje é dia do nosso quadro Falando de Direito e o tema é contrato de menor aprendiz. A gente usa menor aprendiz, mas o certo é contrato de aprendizagem. Como funciona? Quais são os direitos? Até que idade? Não é? Será que você não está sendo lesado ou lesado? Hoje, o advogado Isaac Bertolini Auler vai contar tudo pra gente. Roda a vinheta. Com você, Falando de Direito. Hoje, doutor Isaac está aqui, inclusive, em novo enquadramento, que a gente, assim, testa novidades. Doutor Isaac, tem uma coisa que não muda em alguns momentos, é o acesso ao nosso direito, o fazer valer o nosso direito. Tem que ser prerrogativa de vida, né? É verdade, né? Por mais que esse governo esteja tentando restringir nossos direitos, a gente está lutando para conseguir manter eles, né? Contrato de aprendizagem, que eu já aprendi que é a terminologia correta. Antes a gente, contrato de menor aprendiz, também aprendi que não tem relação somente com a idade menor que 18 anos, né? O que é que significa esse contrato? Na verdade, não é errado dizer que seria um menor aprendiz, né? Porque, historicamente, lá do tempo antigo, da Grécia Antiga, lá, Aristóteles foi um menor aprendiz, né, de Platão, digamos assim. Então, se trouxe essa origem de quê? De que eu tenho que profissionalizar aquele jovem, aquela pessoa que está começando a vida em sociedade. Então, vem daí. Só que o que acontece? A nossa legislação, ela alterou para a possibilidade de a gente tratar não só esse jovem, essa pessoa, esse menor, né? Mas todos os jovens até 24 anos, partindo dos 14. Ou seja, vai de 14 a 24. A 14 a 24 anos tu pode sim, a não ser que tu tenha alguma deficiência. Daí se estende para até 50, 60 anos, quanto tempo tu puder trabalhar. Quais são os requisitos para se enquadrar nesse contrato de aprendiz? O objeto do contrato, né, seria tu profissionalizar a pessoa. Então, o requisito principal é estar estudando em algum curso profissionalizante com aquilo que tu está realizando. Então, por exemplo, diferente, não tem nada a ver com o estágio. Tá. É outra relação. A gente falou um outro programa sobre estágio, né? Isso, é outra relação. Por quê? Por causa que, não sei se tu já ouviu falar no Sistema S, do Senai. Sim. Eles oferecem alguns cursos profissionalizantes. Por exemplo, padeiro. Daí a pessoa começa a fazer um desses cursos e, juntamente com o seu trabalho na empresa, que abrange a carga horária do curso, começa a desenvolver suas atividades e se profissionalizar. Ou seja, aí está dentro desse contrato de aprendiz. Exatamente. O contrato de aprendiz, diferente do estágio, ele é um contrato regido pela CLT. Então, tu tem sim a carteira de trabalho assinada, tu tem direito a férias, ao FGTS, tu recolhe ao INSS, então a Previdência Social também, tu está amparado. A questão é que o contrato é por prazo determinado. Então, ele tem ali até 2 anos. Só que tem que ter um cuidado. A determinação do tempo, ela vai de acordo com o ensino que tu tá procurando. Então, vamos supor, se o curso de padeiro é 1 ano, certo, então é 1 ano que tu pode estar vinculado à empresa. Entendi. Não dá para o curso ser o tempo de formação menor que a vigência do contrato, Exatamente, é isso? porque não é uma mão de obra mais barata. Porque qual que é o ônus da empresa, né? A empresa, vamos supor, a carga horária é 6 horas. Então, tomam 2 horas de curso por dia. O trabalhador, esse aprendiz, ele vai ganhar um vale-transporte para ir no curso, um vale-transporte para depois voltar, tudo isso dentro da sua carga de trabalho. Só que então, acabou o curso, a empresa teria que contratar efetivamente aquele funcionário. Não para ser uma mão de obra mais barata ou alguma forma de ludibriar, né? O que, apesar de ser regido pelo CLT, tem coisa que não pode ser exigido do menor aprendiz, então, né? Por exemplo, jornada de trabalho acima de 6 horas. O trabalho insalubre, por exemplo. Claro, tem que se levar em consideração a idade, porque, de fato, como a gente conversou, existe o menor aprendiz. Só que esse menor aprendiz, enquanto ele é menor de idade, daí ele não pode, por exemplo, trabalhar à noite. Só que se ele já tem 18 anos, ele pode, porque não tem essa tutela para o menor que a legislação tem, porque são 2 legislações separadas que acabam se unindo, né? Porque ela se estende do período até 24 anos, né? Ou seja, tem muitos detalhes que, às vezes, as pessoas que estão nessa modalidade de contratação não conhecem. E aí eu quero saber quais são os direitos dessas pessoas, né, que já começaram a notar esse contrato meu não tá muito legal, tem alguma coisa irregular. Porque, assim, qualquer problema que tu venha ter no deslinde desse contrato de trabalho
tu teria que buscar a Justiça do Trabalho para assegurar os teus direitos. Então, olha, começou a ser exigido uma jornada extraordinária, comecei a fazer horas extras. Passou de 2 anos, por exemplo, tu se torna automaticamente daí um funcionário tradicional. Muito embora que tu já teria a tua carteira de trabalho, só que tu não, por exemplo, tu não vai ter direito, como o teu prazo é determinado, a aviso prévio. Então, eu tenho 2 anos, eu já sei que em 2 anos eu vou sair. Então, eu não vou receber aquele aviso prévio. Seguro-desemprego, não vou receber na maioria dos casos, porque é prazo determinado. Só que, olha, era 2 anos nos meus contratos. Foi reduzido para 1 ano, fui mandado embora. Daí eu faço jus, por exemplo, a seguro-desemprego. Tem como também. fazer revisão caso alguém esteja assistindo o programa e disse não recebi nada disso? Tem sim, com certeza. Se tu, ficou com dúvida se aquele contrato ele foi correto, não foi correto, pode nos procurar, a gente tira essas dúvidas também. E é importante, Fernanda, a gente destacar que tem uma medida provisória agora do governo. Agora, tem um projeto de lei aí, já foi enviado ao Congresso. O que é que altera disso que a gente está falando hoje? Olha, basicamente tudo, né? Por quê? Porque o que o governo está querendo? Está querendo trazer uma alternativa para a empresa ter uma mão de obra mais barata. Por quê? Porque daí, por exemplo, esse aprendiz, ele não vai ter direito a férias, o depósito do FGTS, entende? Então, isso, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou barateando aquela mão de obra. A exigência com o acompanhamento do curso, por exemplo, ou do ensino médio, né? Que é obrigado o aprendiz, se ele não está no ensino médio, ele tem que fazer esse curso profissionalizante. A empresa, ela pode simplesmente apresentar, olha, eu vou te dar um curso. E daí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que aquela pessoa nem faz o curso, não tem acompanhamento, a empresa manda lá numa aula EAD e só traz o cara não para profissionalizar ele, traz só para ser uma mão de obra mais barata. E se perde todo aquele contexto que foi criado, que nem eu te falei, historicamente, desde a época das profissões, né, de a gente formar a pessoa para o mercado de trabalho. Ou seja, se perde o objetivo principal dessa contratação, que é profissionalizar alguém que está buscando o conhecimento. Aí ele traz a carga prática, que muitas vezes o conhecimento técnico está sendo construído e vem a prática para somar e ter o resultado final, um profissional literalmente capacitado. A gente fica torcendo para que o Congresso não aprove. Né? Exatamente, que é o que nos é. Mas a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos e Isaac vai estar atualizando todo mundo também através das redes sociais. Vou dar o do quadro, @falando de direito BR. Dê o seu também, Isaac, o pessoal seguir você lá, mandar dele para esclarecer as dúvidas. Isaac Bertolini Auler, não tem como errar, só me procurar no Instagram. Se tiver com dúvida, pode deixar lá sua pergunta que eu respondo. E deixa eu mandar um beijo para Rafael, que está em audiência, mas daqui a pouco ele está acompanhando o programa. ADV.Rafael Bernardes, os meninos que se revezam aqui, trazendo sempre muito conhecimento. E nesse caso, alerta também para a gente ficar de olho como é que os nossos representantes vão votar sobre essa matéria, né? É verdade. Bom fim de semana. Pra ti também, Use Fernanda. os óculos e Pode até deixar. a semana que vem, se Deus quiser. É o seguinte, Isaac trouxe hoje